E esse casal de pastores, então, tirou um tempo para desfrutar com a esposa. E eles estavam lá, na piscina. A água é quentinha, né? A água é quentinha. E chega um casal, mais 2 filhos pequenos. E de repente o homem começa a gritar com a mulher. Sua burra, sua idiota. E a mulher tirando foto. Não dando bola para aquilo que ele estava falando. E o pastor ficou assim assustado. E se afastando um pouco mais para o outro lado da piscina. E o homem continuou gritando com a mulher. Sou idiota, só isso, só aquilo. E a mulher tirando fotos. E aí a esposa do pastor olhou para ele e disse: eu, no lugar dela, não ficaria casada com um homem desse. Aí uma pergunta. Quem é você no seu casamento? Quem você é no seu casamento? Ou quem você está sendo no seu casamento? Pense nisso. Enquanto você pensa, abra comigo o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. E eu quero pegar essa abordagem do pastor Fernando, a pastora Andréia, né? De uma só carne. Gênesis 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele. Amém? Colocou no telão? Tem uma tradução diferente? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Tem outra tradução ainda? Só para nós aprofundar o entendimento desse texto. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude a ele e lhe corresponda. Amém? O texto que o pastor leu, a pastora leu, de Mateus, fala palavras do Senhor Jesus que Deus fez macho e fêmea. Homem e mulher os criou. Deus fez Adão e Eva. A palavra Adão significa homem. E a palavra Eva significa mulher. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Deus tirou uma costela de Adão e fez a mulher. Adão foi feito do material bruto, do pó da terra. Eva já foi feita de um material trabalhado. Por isso que a mulher é diferente do homem. A mulher é preciosa, a parte mais frágil do casamento. Paulo disse que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Se entregando por ela, se sacrificando por ela. Então, o papel de um marido que quer agradar a Deus é amar a esposa, se entregar, se sacrificar, cuidar, Bom, mas eu quero falar da visão de Deus para o casamento, da ótica de Deus quando Deus olhou para o Adão. Adão foi feito o quê? A imagem e semelhança. Então, quando Deus estava olhando para o Adão, Deus estava se vendo em Adão.
coisa tremenda, né? Quando Deus olha para mim e para você, Deus está se vendo em mim e em você. Quando Deus olha para nós, Deus está se vendo em nós. Amém? Mas apesar de Deus se ver em Adão, né? Porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Era tão parecido com Deus, né? Só que o texto aqui diz, né? Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus, quando olha para a obra-prima da criação, as árvores, os animais, é algo maravilhoso, né? É algo incrível. Você vai para a natureza, você se sente tão bem, né? Dá uma paz na gente, né? Mas quando Deus criou o homem, foi o ápice da criação. A mulher foi a cereja do bolo, né? Foi aquele toque final da obra-prima. Mas Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. Deus viu isso. Deus notou isso. Deus percebeu isso. Que não era algo bom o homem estar só. Por isso, a gente brinca, né? Que o ser humano nasce, cresce, fica bobo e casa. O ser humano não nasceu para ficar sozinho. O ser humano não nasceu para ficar sozinho. Não é? O ser humano precisa de companhia. O ser humano precisa, né? De um companheiro, né? O homem precisa da companheira, a companheira precisa, a mulher precisa de um companheiro. A gente precisa um do outro. Pode ver que esse casal de idosos que estão lá com seus 90 anos, um deles vinha falecer, o que acontece? Logo o outro também falece. Por quê? Porque sente a falta, né? Faz falta aquela parceria, aquela cumplicidade, aquela amizade, né? Já não tem mais aquelas brincadeiras de intimidade, né? Mas, que nem diz o pastor Fernando, só dormir de conchinha já tá bom, né? Casamento não é só sexo, é diálogo, é conversar, é amizade. Sexo é bom, é necessário, sim. Mas não é só isso, né? Mas também não pode ter a falta disso. Não pode faltar, né? A mulher tem que comparecer. O homem tem que comparecer, né? Tem que ter o equilíbrio, certo? Mas Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. E fez alguém que lhe correspondesse. No entanto, que a Bíblia diz que Deus fez Adão dormir, para Adão não dar nenhum pitaco na criação de Deus, né? Fez Adão dormir. Tirou uma costela dele. E da costela de Adão fez a mulher. Que coisa incrível, né? Que coisa incrível. E Adão é despertado do sono, ele acorda e quando ele olha aquilo, ele fica maravilhado. Ele diz, carne da minha carne. Né? Ele ficou maravilhado. Né? E quando a gente é adolescente, vai ficando jovem e o rapaz começa a se apaixonar pela professora lá na primeira série já, né? Ele se apaixona pela professora da primeira série, pela professora da terceira, pela professora da sexta, né? O rapaz se apaixona umas 200 vezes. É a mulher da minha vida, pai. Mas até decidir, até chegar a pessoa certa, né? O adolescente é assim. Por quê? Porque o ser humano tem isso dentro de si, de não ficar sozinho, ele precisa, né? Ele quer constituir família, ele quer ter um lar, né? Mas chega um dia que acontece o tchan. Se apaixonou. Essa é a pessoa, né? É a pessoa, essa é a pessoa. Foi o que aconteceu com Adão. Adão se apaixonou por Eva. E a Bíblia diz, o texto que já foi lido, que Deus abençoou eles. Adão tinha pai, tinha mãe, Eva tinha pai e tinha mãe. Vai dizer, deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher? Adão não tinha. Mas Deus estava criando um princípio que os filhos deles deveriam cumprir esse princípio. Né? Os filhos deveriam cumprir esse princípio.
Os casamentos não dão certo hoje porque a sogra tem fama, tem má fama. Porque vive se metendo no casamento do filho, da filha, né? Não deixa o casal respirar, viver, não dá liberdade, né? Por isso que a Bíblia diz, o próprio Deus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, né? E vai se unir à sua mulher, vão se virar, vão à luta, vão buscar vencer, né? Mas Deus olhou para aquele homem e disse, não é bom estar só. O que significa estar só? Tem pessoas que estão casadas, mas estão só. O marido não é mais aquele camarada carinhoso, não é aquele cara compreensivo, né? Alguns são viciados no videogame, chega em casa e é videogame. Não dá atenção para a esposa, não dá atenção para os filhos. Um cidadão que ele trabalhava viajando, ele chegou em casa, o filho veio faceiro, 15 dias ele fora viajando, chegou em casa, o filho foi abraçar ele, né? E ele, tá bom meu filho, tá bom, o pai te ama, tá? Mas agora o pai vai tomar um banho, o pai vai sentar na sala e vai olhar a televisão, tá? Mas o pai te ama. Será que ama mesmo? Quantos casados estão só? Deitam e viram cada um para um lado. Quantos casados estão só? Não conversam mais, não tem diálogo. Quando vão conversar sobre algo é palavras ríspidas, muitas vezes grosseiros um com o outro. Um se cala, só o outro briga. E tem como brigar sozinho? Não, né? Não dá pra brigar, né? O outro não briga, o outro fica quieto. Eu não falo nada pra não brigar. Mas não tem diálogo, não conversa, né? Quantos estão só? Deus não te fez e não me fez para estarmos só. Que nem um cidadão, um gaúcho grosso, mais que pneu de patrola, mais que dedo destroncado. A mulher veio, se converteram, e a esposa veio buscar conselho no pastor. Pastor, não aguento mais esse homem aí. Por quê, minha irmã? Porque ele nunca me diz que me ama, só pode ter outra. E o homem quieto. Ele nunca fala que me ama. Só pode ter outra pessoa. E aí o pastor olha para o irmão e diz, o que o irmão tem a dizer? Olha, está casado há 38 anos. No dia do casamento, eu disse para ela, eu te amo. E vale até hoje. Sabe? Não, o casamento precisa ser regado, que nem uma planta. Já viram aquelas enormes árvores frondosas, lindas, que fazem até uma sombra maravilhosa? Sabe como é que elas surgiram? De uma pequena semente. Uma pequeníssima semente fez aquela enorme árvore que suporta vendaval, sol super quente. Ali ela resiste às intempéries da vida, do dia a dia. Mas ela surgiu de uma pequena semente. Sabe, queridos, para termos um casamento feliz, um casamento de sucesso, não são os grandes feitos. Não é uma joia rara, cara. Não é um brinco caríssimo. Não é um perfume importado. São os detalhes que fazem com que aquele casamento ele floresça todo dia. São os pequenos detalhes que vão sendo expressados dizendo, nós somos um. Tu não estás só, meu bem. Um carinho no rosto, um afago no cabelo,
um abraço, um beijo, um lembrar eu te amo. Dizendo e expressando que não está só. A maior tristeza são casamentos de fachada. Cada um por si. Cada um resolve as suas coisas. Até o dinheiro é separado. É o teu dinheiro e o meu dinheiro. É o teu carro. É a tua cozinha. Não. Quando a gente passa a ser uma só carne, como nós vimos aqui, é o nosso carro. É a nossa moto. É a nossa bicicleta. É a nossa cozinha. Tá entendendo? É o nosso dinheiro. O que nós vamos fazer com o nossos salários, nosso dinheiro? Quais são as contas que a gente vai honrar, priorizar primeiro? Sobrou? Agora a gente pode investir em tal coisa? Se o homem está só, ele vai querer investir no carro, botar um som melhor, umas rodas melhor, né? Dar uma incrementada na viatura, né? A mulher já está pensando lá em, sei lá, trocar o sofá, trocar a mesa da cozinha, né? Trocar as roupas de cama, né? Tá, mas qual é a prioridade? Qual é a prioridade? O que nós como família precisamos? A sua esposa sabe quais são as contas que você tem? Sabe quanto você ganha? Eu sei que tem homem que deixa para a esposa todo o salário, tá aí, paga as contas. Ela sabe administrar melhor, amém? Mas tem que ter diálogo. Tem casal que diz, tu tá me devendo, eu te emprestei R$100, tá me devendo. Se não me pagar até tal dia, eu vou cobrar juro. Oi? Isso não é um só. Não é uma só carne. Não é o verdadeiro casamento que Deus planejou. Não é ser um só na hora da intimidade sexual. A intimidade sexual é o ápice do casamento. É a cereja do bolo. Né? Se deixar, o homem quer sexo todo dia. É ou não é? Se bobear, mais que uma vez por dia. Né? Mulher, nem o pastor disse que mulher é que nem fogão a lenha. O homem é que nem ferro elétrico. Ligou na tomada, tá milhão. Né? Mulher é que nem fogão a lenha. Como é que é fogão a lenha? Tem que botar no lenha, começar o foguinho, né? Bota uns gravetos, faz aqueles gravetos pegar fogo, aí vai botando uns cavacos de lenha maior, né? Quando já pegar o fogo, já dá pra botar umas tora maior. E aí que tu pode aproveitar ele, esquentar, né? Fazer a comida, né? E depois que a chapa esquentou, como é que fica? Vai à noite adentro, não vai? Mulher que nem fogão a lenha, começa de manhã. Oi, meu bem. Você tá gata hoje. Oi. É? E a mulher vai trabalhar, o cara vai trabalhar, ou ela fica em casa, né? Ele me chamou de gato e vai na frente do espelho já, né? É? E já olha aqui. Ih, tem que dar um trato aqui embaixo. É? E já fica pensando, se ele dá mais coloca mais uma lenha ao meio-dia. Ô, meu cheirinho. Tô morrendo de saudade. Ô, minha coisa linda. Eu não sei como é que você se chama, né? Ô, meu docinho. Né? E já vai incrementando. Ela pensa, é hoje que eu pego ele, vou acabar com esse cara hoje. Né? Chega de noite, ele já chegou, meu bem. Passei o dia inteiro pensando em ti. Né? E aí já vai, faz a barba, bota aquela alfazema lá, alma de flores. Né?
E dá uma passada por ela lá na cozinha, né? Dá aquele tapinha apimentado, né? É hoje que eu pego esse cabra aí, né? Entrou pro quarto, já era. Ela acaba com o cara, né? Agora, o camarada não é nem educado, não dá nem bom dia, não dá um beijo de manhã. Durante o dia não manda uma mensagenzinha, não liga, sem almoçar em casa, né? Não é carinhoso, não elogia nem a comida. Chega de noite, cansado, né? Joga o sapato aqui, joga outro sapato lá, a roupa suja ali no canto. Aquela cueca com freada de bicicleta deixa pendurado como troféu na maçaneta da porta, né? A toalha não é nem capaz de recolher a roupa que tomou banho para botar lá para lavar, a toalha não pendura. Come, chega a esfregar a barriga, né? Depois solta aquele sonoro. Comi demais. Né? Olha a televisão, não é capaz de lavar a louça, recolher a mesa. Né? Não ajuda ela com os filhos, se tem filho pequeno ainda. Aí vai pro quarto. Vou dormir. Né? Ou ela já foi na frente, porque está cansada, acordou cedo, trabalhou o dia inteiro. Né? Ela já entra no quarto. Ele é quase capaz de botar uma rosa na boca, né? Parece o Dom Juan. Vai ter coisa? Não vai ter nada. Ela vai lembrar, esse infeliz aí nem me deu um beijo, um bom dia. Passou o dia, nem se lembrou de mim. Chegou em casa, parecia que eu era uma empregada para ele. Quer coisinha? Aqui, ó. Né? E aí é um dia, é outro dia, é uma semana, é outra semana. E vão vivendo o casamento, estando só. Estando só. Não tem cumplicidade, não estão juntos. Às vezes são mágoas lá de trás, são frustrações lá de trás, coisas que não foram resolvidas, coisas que não foram ajustadas, coisas que não foram tratadas, coisas que não foram conversadas e nem perdoadas. E esse não é o plano de Deus. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que sejamos um só. O apóstolo Pedro disse que, falando a respeito dos casamentos também, né, que deveríamos ser marido de uma só esposa, uma só mulher, não dada ao vinho. Ele vai dando conselhos ali. E diz para a esposa, para as mulheres também, né, que não é para privar o marido, salvo em mútuo acordo, para a consagração, para o jejum, né? Fora isso é para coabitar, para estar junto. Para que as vossas orações não sejam interrompidas. Quando nós não somos um só, a nossa oração não sobe diante de Deus. Sabia? Pode orar, pode fazer campanha de oração, pode ir para o monte, pode fazer o que quiser. Quando não estamos sendo um só, Deus não ouve oração. Nós precisamos ser um só. Como na dinâmica que foi feita aqui, tem como separar? Era uma vermelha e um azul, virou uma roxo. Tem como separar? Hoje em dia o mundo separa, mas vai uma parte com cada um. Vai um pedaço com cada um. E as pessoas vão vivendo mutiladas. Não tem, é a realidade hoje. Mas se você já está em outro relacionamento, faça com que esse casamento seja um só. Que vocês não vivam no casamento separados.
que vocês sejam um só, de verdade. Que busquem na presença de Deus tratar aquelas feridas, tratar aquelas machucaduras, tratar aquelas situações onde houve dilaceração, onde foram dilacerados por relacionamentos que não deram certo, por relacionamentos que eram fora da vontade de Deus, por relacionamentos que você decidiu, não é? Busque hoje restaurar o teu casamento.